Mas sem maiores delongas, vamos ao primeiro trecho da entrevista. É razoável que a saída para o Brasil seja voltar o lulopetismo ao poder, de quem tendo tido a oportunidade de ouro de governar com 14 anos, com popularidade que alcançou 86%, não ter promovido uma única mudança institucional na vida brasileira? Eu brinco que a única mudança institucional que valeu para todo mundo no Brasil durante os 14 anos de poder do PT foi a tomada de Três Pinos. Realmente é uma mudança e tanto. O PT também conduziu o país para a maior recessão econômica da sua história e para uma década perdida. É ou não é, Ciro? E o Brasil era a nona economia do mundo e empobreceu para a 12ª economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a 6ª economia do mundo e entregou em nona. Nós estamos falando da desvalorização do câmbio, o Bolsonaro pegou o real a 3,70 e está com 5,74 no momento em que eu lhe falo. Né? A Dilma pegou a 1,75 e entregou com 4. A Dilma quebrou o Brasil. O Bolsonaro derrubou agora, com o pretexto da pandemia, 4,1% o PIB brasileiro. A Dilma pegou 2 anos, derrubou 3,5% no ano e 3,2% no outro ano. A Dilma pegou desemprego em 7 milhões, 8 milhões de pessoas, levou para 12 milhões de pessoas. Será que as pessoas são idiotas? Será que o povo brasileiro é imbecil? Deixa eu dizer para você, nós estamos completando a pior década em 120 anos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil completou a pior década em matéria de economia. Então, a pior década, 10 anos, em 120 anos de história. Não. As pessoas não são idiotas, o povo brasileiro não é imbecil e a população tem memória. Mas caso ela fraqueje, a gente está aqui para lembrar e para comparar. Nos últimos 3 anos do PT no poder, sem pandemia nem crise internacional, esse foi o saldo de empregos com carteira assinada no Brasil. 2014, 396 mil empregos criados. 2015, 1.542.000 empregos extintos. E 2016, mais 1.321.000 empregos formais eliminados. Agora vamos ver os números dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro na criação de empregos com carteira assinada. Começando por 2019. 644 mil empregos formais criados. E queda do índice de desemprego segundo o IBGE. 2020, chegamos em 2020, ano de pandemia e de paralisação econômica. Mesmo assim, 142 mil empregos formais criados. E 2021, contabilizando, claro, só os dados oficiais de janeiro e de fevereiro, 659 mil postos de trabalho com carteira assinada, regime CLT. Ou seja, enquanto o governo Bolsonaro, no meio de uma crise sanitária e econômica de proporções globais, já acumula aí um saldo positivo de mais de 1.446.000 empregos formais registrados, o governo lulopetista praticou um verdadeiro genocídio das carteiras de trabalho. O Partido dos Trabalhadores governou durante um ciclo virtuoso de crescimento da economia mundial, quando o bônus demográfico favoreceu a população economicamente ativa no Brasil, que coincidiu com a explosão das commodities no mercado internacional e com a descoberta do pré-sal. Então, nas mãos certas, esse país teria decolado de verdade. Mas o lulopetismo se contentou em distribuir migalhas para a população, enquanto assaltava os cofres da República para se perpetuar no poder. Não melhorou a qualidade da educação básica, medida pelo ranking PISA, não ampliou adequadamente nossa infraestrutura, nem criou um ambiente de negócios mais atrativo para investimentos a longo prazo, não corrigiu os privilégios do funcionalismo público, o inchaço do Estado, muito menos o desequilíbrio da Previdência Social, e não mexeu no sistema tributário, que prejudica justamente os mais pobres, com impostos sobre o consumo e sobre o trabalho. E como disse o Ciro, o governo petista teve tempo, condições políticas e popularidade para promover essas mudanças, até porque o Lula herdou de bandeja a estabilidade do Plano Real. E a propósito, o Lula ficou contra o Plano Real. Pelo Lula, a inflação tinha galopado mais ainda, porque para ele o Plano Real era um truque e o projeto de poder dele tinha que ser precipitado e tal. Vamos continuar. No fim, eu disse para ele, Lula, não é possível, você não pode transformar a vida brasileira, no ato de vingança pessoal. De vingança pessoal contra o povo brasileiro. Você já parou para pensar? Disse eu para ele. Vou dizer só o que eu disse. Se você não está com ódio ao povo, porque você achava talvez que merecia que o povo descesse lá em Curitiba e quebrasse tudo e lhe trouxesse de volta para o poder primeiro e único, eu perguntei a ele se ele não percebia o erro grave que ele cometeu transferindo a popularidade dele para uma pessoa sem nenhuma vivência política como a Dilma. Mas antes de seguir com o Ciro, eu preciso chamar a atenção de vocês para o partidarismo vexatório do entrevistador escolhido pelo Grupo Folha, o jornalista militante Kennedy Alencar. Parece que o jornalista ficou em pânico quando percebeu que um dos alvos do Ciro Gomes nessa entrevista era o Partido dos Trabalhadores. Mas não criou um colchão social, não tomou medidas para combater a corrupção, fortaleceu a Polícia Federal, indicou... Não houve avanço, não participou desse pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não participou da transposição do São Francisco. Olha, pelo amor de Deus, o Lula botou o Gedel Vieira Lima para administrar o projeto de transposição do São Francisco. Não fale isso, porque eu nem estou com vontade de falar isso. Mas reparem no desconforto do jornalista militante, chega a ser cômico. O Lula entregou Furnas para
para o Eduardo Cunha roubar. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, o mais importante projeto do governo do Lula, sob o ponto de vista de infraestrutura, para o GEDEL, aquele dos 51 milhões nas malas. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele me acusou de estar magoado. Que o Lula entregou a Transpetro ao Sérgio Machado. O Lula entregou $1 bilhão. O Sérgio Machado, sabe o que era? Roubalheira de bilhões de reais, mancomunado com o Renan Calheiros. Eu acho que os erros foram enormes. Só um minuto. Não vamos falar disso. $1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras para Eunício Oliveira. Eu concordo que os erros foram enormes. O nome disso não é erro, né, Kennedy?